Pessoal da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agora, vindo para cá, né, que eu percebi que eu vim meio de rosa, né? Sapato rosa, blusa rosa, Bíblia rosa. E o pastor Christian também está com uma blusa rosa, né? Agora que eu percebi. Olha que eu não sou tão chegada ao rosa assim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao nosso pastor Alexandre e pastora Deise, de poder nessa manhã estar trazendo a palavra do Senhor. Agradecer também, né? Meu cunhado e minha sogra que vieram também hoje, nessa manhã. E a cada um de vocês que eu creio que o Senhor ele tem algo a falar com cada um de nós, amém? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 2. Foi louvado aqui nessa manhã que os céus fechados se abram, amém? Então, se alguém aqui nesse lugar está vivendo algum momento da sua vida que seus céus estão fechados, creia que a partir do louvor que você determinou que os céus abertos estão para a sua vida, amém? Amém? Êxodo 2. Somente um versículo, o versículo 3. Glória a Deus. Tem por título essa palavra, irmãos, do nascimento e educação de Moisés. Na minha Bíblia, né? O tema dessa mensagem vai ser largue o cesto. Amém? Existem alguns momentos na nossa vida que a gente tem que largar algumas coisas. Tem que deixar algumas coisas de lado. Tem que deixar ir algumas coisas. Então, nessa manhã nós vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo 2, 3, que diz: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Amém? Você pode repetir comigo? Não podendo, porém, escondê-lo, né? Por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Você pode fechar os seus olhos? Senhor Deus e amado Pai, Deus, nesse momento, o Senhor apresenta as nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa falar conosco. Senhor, aquilo que os céus, Pai, nesta manhã tem para as nossas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor possa nesta hora, Senhor, ser sobre cada coração. E como foi declarado aqui no louvor, Deus, nós determinamos e declaramos céus abertos, Pai. Corações abertos, mentes abertas, Pai. Que Tu possa falar conosco nesta manhã. Em o nome de Jesus nós te agradecemos. Amém? E essa palavra, irmãos, como eu disse, fala sobre o nascimento e a educação de Moisés. Não tem como não falar de Moisés e entender por que o povo de Deus estava no Egito, né? A palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis 37, fala sobre a família de Jacó, sobre José, conta a história de José. O povo naquela época vivia na terra de Canaã, mas havia uma promessa desde Abrão, que Deus iria levar o seu povo para uma terra estrangeira, e aquele povo seria escravizado durante um período de 400 anos, mas depois desse período, Deus os levaria para uma terra que manava leite e mel, uma terra de riquezas, uma terra onde eles seriam abençoados. E a palavra diz que José era um dos filhos de Jacó, um dos filhos queridos, que os seus irmãos tinham inveja dele, e um determinado dia os seus irmãos se juntaram e armaram em dar um sumiço em José. E eu creio que a maioria conhece a história. Eles pegam José, jogam ele num poço, logo após vende José para uns ismaelitas. Os ismaelitas pegam José, levam para o Egito, no Egito vendem José, e José é vendido ali para um general do exército de Faraó. José depois é levado à prisão, porque a esposa daquele homem tenta com ele, e como ele não cede, ela acusa ele de forçá-la a estar com ela.
José vai para a prisão. Na prisão, José começa a desvendar ali sonhos e desvenda um dos sonhos de um dos servos de Faraó. Um determinado tempo se passa, Faraó, ele tem um sonho que ninguém consegue desvendar, e aquele copeiro mor que outrora teve na prisão com José, lembra de José. E ele diz, olha, Faraó, tem alguém que lá na prisão, quando eu estava lá, ele desvendou um sonho meu, e do jeito que ele falou, aconteceu. E com o padeiro também, do jeito que falou, aconteceu. E Faraó chama José, e ali começa a história do povo no Egito. Porque José, naquele momento, é feito governador do Egito. José se casa, José cria sua família ali, ao ponto de quando começa a chegar a seca, a fome no Egito, a família de José, que estava em Canaã, que ele não via há anos, vem para o Egito buscar comida. José reconhece os seus irmãos. Faraó fica sabendo e automaticamente pede José para trazer a sua família para o Egito. E ali, querido, começa a história do povo no Egito. No Êxodo, no capítulo 1, vem contando as histórias dos descendentes de Jacó no Egito. Chegaram aproximadamente 70 pessoas com Jacó para habitar no Egito. Chega uma hora que José morre, falece, aquele faraó morre, chegam outros faraó, e os outros faraó não ouvem falar de José. E a Bíblia fala que os filhos de Israel começaram a ser muito fecundos, começaram a crescer, começaram a se multiplicar no meio do Egito, a tal ponto que os egípcios começaram a se atentar para aquilo. O faraó daquela época agora começa a olhar e dizer assim, que povo é esse? Esse povo hebreu? Esse povo está crescendo muito, eles não podem crescer porque eles podem se juntar com os nossos inimigos, nos atacar e vai tomar todo o Egito. E aí eles começam a afligir o povo de Israel. Eles começam a afligir aquele povo que estava crescendo. E aí, irmãos, como a palavra de Deus nos diz, a nossa vida é só de maravilhas? É só de vitórias? É só de sorrisos? Não. A palavra de Deus diz no Salmos 34, se eu não me engano, 19, que poucas são as aflições dos justos. É isso que diz? Algumas vezes os justos sofrem aflições. É isso que diz? Não, o que diz? Muitas são aflições do justo. Olha, irmão, que coisa, hein? Você tenta ser justo, mas muitas são as aflições dos justos. Mas aí o que diz depois pra gente? Vírgula. Mas o Senhor, hein? O livra de todas. Você pode dizer isso? Mas o Senhor me livra de todas. Você pode fechar os seus olhos e declarar com fé: mas o Senhor me livra de todas. Então, querida, a nossa vida não é só de vitórias, de conquistas, de portas abertas, de céus abertos, porque tem um momento sim da aflição, é bíblico. Jesus disse que no mundo nós teremos muitas alegrias, muitas riquezas, muitos negócios. Não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, querida, a Bíblia fala que Faraó diz assim, do verso 10, usamos de astúcias para com eles, para que não se multiplique. E seja caso que, vindo a guerra, ele se junte aos nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades e celeiros. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, querido, eu entendo com essa palavra que quanto mais eu sou afligida, quanto mais a igreja é afligida, quanto mais a obra de Deus é afligida, mais ela cresce,
mais eu cresço na presença de Deus, mais a igreja se fortalece na presença de Deus. Porque, querido, diz aqui que aquele povo começou a escravizar, colocar horas pesadas, trabalhos pesados. Olha, não vamos dar mole para esses hebreus, não, vamos pisar eles, nós vamos massacrar eles. Só que fez um efeito reverso. Ao invés de matar, alguns morriam por causa do trabalho pesado. Mas ao invés disso, mais aquele povo se multiplicava, mais crescia, mais ia. E aí, querido, o Faraó de novo vai observar e diz: o que houve? Isso não está adiantando. A gente está dando mais trabalho, eles estão se multiplicando mais. E aí a Bíblia fala que ele agora chama as parteiras hebreias e dá uma ordem que todos os meninos que nascessem fossem mortos. E aí a palavra de Deus diz, irmãos, que as parteiras hebreias tementes a Deus não cumpriram isso. E Faraó, quando vai olhar e diz: tem meninos nascendo? O que está acontecendo? E ela diz: olha, as hebreias são rápidas, quando nós chegamos elas já pariram. Queridos, e aí a palavra de Deus diz que aquele homem que criou tipificado pelo inimigo das nossas almas dá um decreto. Aquele homem dá um decreto. Querido, a partir do verso 22 diz... Você pode botar aí o 22? Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no rio Nilo, mas a todas as meninas deixarás viver. Queridos, aquele homem lança um decreto final de morte. Agora não era mais só as parteiras. Agora não era só os malfeitores. Agora é o povo do Egito. Ei, você é um egípcio? Você viu nascer um menino? Vai lá, joga no rio. É para morrer. Queridos, isso me traz à memória que muitas vezes o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas também, lança decretos em nossas vidas. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Qual foi o decreto que o inimigo colocou dentro da tua casa, na tua vida, na tua família? Eu não sei o que de repente ele disse que você olha e fala: não, agora é para a morte. Agora não tem mais jeito. Existem situações na minha vida e na tua vida que você vai olhar e eu vou olhar e vai falar: agora não tem mais para onde correr. Senhor, agora desculpa aquele ditado, aceita que dói menos. Ah, Senhor, não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, lá no capítulo 2, que um homem da casa de Levi se casou com uma descendente de Levi. Aquela mulher concebeu e teve um menino. E quando aquela mulher olha aquele menino, querido, ela de maneira nenhuma, ela permite, ela admite que aquela criança venha ser pega e ser morta. Aquela mulher, ela não aceita aquele decreto de morte na vida dela. E aí a palavra diz que aquela mulher, o nome dela é Jocobede. Ela pega o seu filho e ela faz o quê? Nós lemos que ela esconde o menino. Todo mundo sabe que hoje eu tenho o Arthur. O Arthur está com 1 ano e 2 meses. Alguns bebês, até 3 meses, é fácil de você manter ele. Dependendo da situação que a mulher ganha aquele bebê, do apoio que ela tem, aquela criança nem chora, né? Porque não dá oportunidade. Ela fez carinha feia, um vai lá e pega. Outro vai lá dar um mamar, outro lá vai dar um banho. Então aquela criança dificilmente vai chorar, vai fazer um escândalo. Tem crianças mais agitadas que mesmo pegando vai chorar, vai gritar, enfim. Só que a palavra diz que essa mulher, ela conseguiu esconder essa criança. Passava gente na porta, na janela. Eu imagino que em volta da casa e não se ouvia nada. Ela conseguiu driblar, vamos dizer assim, o povo do Egito. Só que chegou uma hora que não deu mais.
Chegou uma hora que aquela criança foi se fortalecendo, foi ficando forte. E aí a palavra de Deus diz que ela não vê outra alternativa. Ela pega o seu filho e ela leva para o Nilo para jogar e ele morrer? Não. Irmãos, aquela mulher tomada de fé, conhecendo o que Deus já havia prometido, o que Deus já havia feito e que iria fazer. A Bíblia fala que aquela mulher pega um cesto. Ela prepara um cesto de junco, matos. E ela betuma, ela forra ele, ela impermeabiliza ele. Ela pega ali o betume, o piche, e ela guarda, ela protege aquele cesto. E ela pega aquele menino, ela coloca no cesto. Ela larga junto a um capim. Um capim que era mais alto, mais forte, na beira do rio. E aí, irmãos, eu fico pensando, caraca, o decreto de Faraó era no Nilo. A morte ia ser no Nilo. Como é que aquela mulher, querido, pega o seu próprio filho, ainda que ela preparasse o cesto, a lógica era que ela levasse num lugar, na terra, colocasse numa caverna, no meio de uma rua, algo escondido, longe, mas ela leva no Nilo, aonde foi decretada, aonde crianças perderam a vida, aonde mulheres choraram porque seus filhos foram lançados ali e perderam a vida. Queridos, e o nível de fé daquela mulher, que consegue olhar para aquele lugar de morte e falar: dali vai vir vida, dali vai vir livramento. Queridos, o nível daquela mulher de olhar e falar: não, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Será que você consegue, querido, desenvolver agora aí essa fé? O que tem te causado dor, o que de repente tem tirado um pouco das tuas lágrimas, algum projeto teu, o ano de 2021 não está sendo fácil para muita gente. Muitas vezes é um negócio que você abriu, você depositou ali todo o teu sonho, toda a tua estrutura. E hoje você olha e fala assim: só Deus. Querido, eu te convido a desenvolver nesta hora, se até hoje, se até você ter entrado por essas portas, se você não conseguia isso, que nessa manhã, querido, como essa mulher, você largue o cesto. Eu vou te convidar nessa manhã a fechar os teus olhos. Não olha para mim, não. Não olha aqui para os músicos, não. Fecha os teus olhos. E que nesse momento, no mundo espiritual, tu prepare um cesto. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema, querido, ei, mas eu sei o tamanho do teu Deus. Eu sei o tamanho do meu Deus. E eu sei que Ele ainda faz milagres. Queridos, eu não sei o que ainda hoje precisa acontecer, mas mentaliza aí, Senhor. Foi lançada uma palavra aqui. Isso aqui, Deus, está perdido. E foi para a morte. No meio da minha família, no meu ministério, no meu trabalho, na minha empresa, na vida do meu filho, na vida do meu marido, na vida do meu pai, da minha mãe. Ei, mentaliza aí o teu cesto agora. Prepara ele agora em espírito de oração. Porque aqui não tem betume, aqui não tem piche, mas aqui tem adoração, aqui tem oração, aqui tem louvor a Deus, querido. Então prepare o teu cesto nessa hora. Coloque dentro dele aí o que está te causando dor. Amado, coloque aí aquilo que tem te feito chorar, se preocupar todas as noites. Aquilo, homem, que quando você sai para o teu trabalho, você sai sem saber o que vai acontecer, porque está tudo tão difícil. Porque estão se levantando contra a tua vida, porque já falaram que não tem mais jeito, porque essa porta, ela vai fechar. Ei, coloca aí dentro desse cesto agora.
Querido, como eu disse no começo, há momentos na minha vida e na tua que nós temos que largar. Ei, largar. É necessário não se preocupar. Não é fácil largar alguns problemas. Não é fácil largar algumas dores. Não é fácil largar algumas preocupações. Mas aquilo que não está no teu alcance, no meu, está no alcance do Pai. E os olhos deles estão atentos, querido, nesta manhã. Ei, no mundo espiritual agora aí, se dirija a esse decreto, a esse rio Nilo. Coloca o teu cesto, o teu problema, a tua aflição. Ei, coloca a tua dor agora, querido. Vai ficar lá, não vai morrer. Não vai morrer. Porque a promessa veio de Deus. Havia uma promessa lá atrás, que aquele povo não ia se acabar. Havia uma promessa que eles iriam herdar. Ei, que nem como as estrelas dos céus e as areias do mar, não iria poder se contar. Assim ia ser os servos do Senhor. Querido, assim o Senhor vai fazer na tua vida, na minha vida, na tua casa. Você continua aí, querido, mentalizando. Coloca no cesto. Se desliga do que ficou em casa. Se desliga do que ficou no trabalho. Se desliga agora aí do que tu tem que fazer daqui a pouco. Querido, esse é o momento mais importante da tua vida, porque o Senhor já está aqui agindo e Ele ainda faz milagres. Você colocou aí o teu cesto? Deixou ele paradinho aí nos carriçais? Então preste atenção aqui, querido. A Bíblia fala que a filha de Faraó desce ao rio. A Bíblia não fala que aquele cesto saiu nadando, boiando com a criança. A Bíblia fala que aquele cesto ficou ali, preso, parado. A filha de Faraó desce com as suas donzelas, com as suas meninas que a acompanhavam. E ela vai se banhar no rio. A irmã daquele bebê que ainda não tinha nome, Miriam, ela fica de longe observando o que ia acontecer com aquela criança, o que ia acontecer com aquele cesto. Joquebede deixa lá e vai embora. Querido, olha que nível de fé que aquela mulher tinha. No meio do caos, no meio do decreto de morte, ela levanta-se, coloca como aquele ato de fé o seu filho ali e vai embora. Vai orar, vai louvar, vai adorar, mas a sua irmã fica ali. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Jesus disse que ele iria embora, ele iria voltar para o Pai. Mas o Espírito Santo, Consolador, ele ficaria aqui conosco. Querido, eu entendo que Miriam aqui, ela tipificava o Espírito Santo de Deus, que ficou ali guardando. Ela ficou ali protegendo, cuidando. E nessa manhã, querido, eu venho te dizer que o Espírito Santo de Deus, querido, ele está nos consolando. Muitas vezes a gente nem sabe como a gente chega na casa do Senhor. Quem sabe os irmãos vê você e eu sorrindo e não sabe o que você está vivendo. Mas o Espírito Santo está ali, cuidando, tratando, consolando. Queridos, e a filha de Faraó vai, se banha naquele rio. E a palavra de Deus diz que uma das suas servas, das meninas, vê o cesto, chama a atenção e a filha de Faraó fala: vai, pega aquele cesto. Aquelas mulheres pegam o cesto. Querido, e quando pega aquele cesto, que ela abre, tem um bebê hebreu. Bebê lindo, porque a Bíblia fala que era uma criança formosa. Um bebê lindo, querido, e aquela mulher
vendo que era hebreu, podendo simplesmente falar: pega, joga no rio. Meu pai já não mandou matar esses meninos? O que esse menino está fazendo aqui? Não. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz que quando eu estou na presença do Senhor, até com meus inimigos eu tenho paz. O Senhor faz com que eu tenha paz até com aqueles que se acham os meus inimigos. E aquela mulher olha, se encanta e diz: nossa, que criança linda. E o que Miriam faz? Corre até ela e diz: olha, você quer que eu vá atrás de uma mulher hebreia para cuidar dele, amamentar ele? Queridos, e olha como é que Deus trabalha. Aquela mulher, filha de Faraó, diz: sim, vai buscar. E quem cuida daquela criança? Quem acreditou no milagre? Queridos, faz toda a diferença quando eu e você acreditamos no milagre. Não adianta eu vir à igreja, não adianta eu orar, eu jejuar, eu subir monte, eu fazer propósitos, se eu não crer no milagre, se eu não crer naquele que faz o milagre. Você entende que muitas vezes comigo e contigo acontece isso? A gente vem à igreja, a gente leva a Bíblia, a gente ora, chora, mas Senhor, aquilo ali não. Deixa, Senhor, não vai mais acontecer. Queridos, creia no Deus do milagre. Creia que o nosso Deus ainda faz milagres. O que não dá mais para você fazer, ei, larga o cesto nessa manhã. Deixa com Deus, Ele age, Ele trabalha, Ele vai fazer do jeito dEle. Mas não vai estar perdido, querido. Mas para isso eu preciso largar o cesto e continuar adorando e continuar firme, crendo que ainda, querido, que está lá, bem longe de mim, o Senhor, Ele está cuidando. A Bíblia fala, querido, que aquele bebê foi dado o nome de Moisés, tirado das águas. Aquelas águas que eram para matar Moisés, deram vida a Moisés. O plano de Deus era que aquela criança fosse ensinada naquele lugar, preparada naquele lugar, porque através dele o Senhor levantaria o libertador de Israel. O Senhor tiraria o povo dele lá do Egito e levaria para uma terra que manava leite e mel. Então, querido, eu não sei qual é o nível de milagre que você hoje precisa viver. Mas eu creio, querido, e creia que existe um plano de Deus. Que antes de eu e você pensarmos ou imaginarmos o que poderia acontecer, querido, o Senhor já tem um plano para tudo isso. Mas nesta manhã eu te convido a largar esse cesto. Larga essa dor. Olha, homem, larga essa preocupação. Mulher, larga essa tristeza. Para de andar com o semblante caído. Porque vai ter milagres vindos desse rio. Esse decreto de morte não vai funcionar nem na minha vida e nem na tua vida. Porque nós cremos no Deus de milagres. Porque pode, querido, a figueira não florescer. Querido, pode. Os currais pode não haver mais vacas. Ei, querido, pode. Na minha vida e na tua. Nós lemos nos Salmos que muitas são as aflições do justo. Pode não haver mais esperança para mim e para você. Mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Você pode fechar os teus olhos aí e declarar: Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não sei qual é a tristeza, mas fale: todavia eu me alegrarei no Senhor. Queridos, creia que no mundo espiritual os céus foram abertos. Eu não sei quando vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Mas de uma coisa eu sei: que o meu Deus ainda faz milagre. Você pode se colocar de pé? Eu te convido nesta manhã, querida, a se colocar de pé. E não se desligue não. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide,
ainda que nos currais não hajam vacas. Queridos, todavia eu escolhi me alegrar no Senhor. E eu te convido nessa manhã, todavia, se alegrar no Senhor. Nós servimos ao Deus do impossível. Aquilo que é possível, eu faço. Mas, querido, se está impossível, larga o cesto nessa manhã. Feche os seus olhos. Glorioso Deus, eterno Pai. Senhor, eu apresento nesta hora o teu povo, Pai. Senhor, eu não sei qual o milagre, Pai, que cada um precisa viver. Eu não sei o que nesta manhã eles precisam largar, Senhor. Mas eu creio, ó Pai, que Tu cuida, que Tu guarda, Senhor. Eu creio, Deus, que Tu ainda faz milagres. Senhor, nós te agradecemos pela graça, pela misericórdia, pelo Teu favor, pela Tua graça, Pai. Nós sabemos, Senhor, que Tu tens o controle de tudo, Senhor. Oh, Pai, nós Te louvamos nesta manhã e Te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. As Tuas palmas podem louvar ao Senhor nesta manhã. Louve a Ele, adore a Ele. Aleluia.